É chegado o momento para a nossa habitual conversa. Wellington Callassange, a partir de Estocolmo, é um dos nossos convidados. Estendo de imediato a palavra. Muito boa noite, Wellington. Bem-vindo ao Hora 10. Bom, de começo, a Itália toma medidas concernente à crise migratória e, com este estado de emergência, parece as coisas ficarem facilitadas no que concerne à expulsão de migrantes. Nesta altura, é conveniente que a Itália tome esta posição? Boa noite, outra vez. Boa noite, Afonso Paulo. Boa noite a você assistindo ao Hora 10 aqui do canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta. Acredito que essa medida seja muito mais para atender demandas internas eleitorais, porque um partido, como você citou, que é mencionado como de extrema-direita, hoje pela imprensa, já foi mencionado antigamente, como esse mesmo partido, como de extrema esquerda. Então, é por isso que eu faço essa observação. Mas temos que falar, Afonso, que pessoas que estão em desespero, elas passam a ser vistas como o problema. Esses refugiados que são vistos hoje como pessoas que estão vivendo ilegalmente na Itália, esses refugiados, eles não têm culpa, eles estão tentando simplesmente viver. Quando falamos muitas vezes aqui sobre a importância do papel de Angola na pacificação do leste da República Democrática do Congo, sempre mencionamos que é também uma profilaxia para evitar que aconteça uma fuga massiva a partir do país vizinho para Angola e para outros países vizinhos. Por isso, é uma preocupação de toda a região para evitar o problema. E na Itália, o que acontece é que a Itália virou uma espécie de porta de entrada de refugiados. Muitas vezes, refugiados, Afonso, isso é importantíssimo lembrar, que são refugiados previsíveis, porque eles saem de países que foram destruídos pelo próprio Ocidente, do qual a Itália faz parte. Não é? Então, essas políticas de guerra, vamos chamar assim, instabilidades em torno de diversos países, ela tem como uma das consequências esse êxodo em massa que é forçado, por isso são refugiados. E um partido que hoje é chamado de extrema-direita no poder, que prometeu resolver o problema, porque o problema nunca é deles, o problema sempre é o outro. Nesse caso, o problema é o imigrante ilegal. Você que está aqui assistindo essa conversa minha com o Afonso, na sua casa, no conforto do seu lar, acredita mesmo que a expulsão de, por exemplo, 10 mil pessoas da Itália irá resolver o problema da Itália? A resposta única é não. Então, Afonso, tudo isso é apenas uma espécie de tentativa de enganar o povo italiano, maquiando problemas muito mais profundos em torno de pessoas que estão em desespero. E essas pessoas pagam duplamente na pele, por terem sido forçadas, em primeiro lugar, ao abandono do próprio país de origem e agora por serem vistas como um peso para um outro país e a consequente expulsão. Então, Afonso, ou melhor, essas pessoas acabam por ser vítimas de forma dupla, não é? Exatamente isso. Então, esse tipo de situação que os países ocidentais falam tanto sobre direitos humanos, sobre defesa das liberdades, etc., mas quando são eles os prejudicados, vamos falar assim, mas não é prejudicado apenas por ingenuidade, eles são parte do problema porque forçaram esse problema através de problemas no Afeganistão, não é? Vamos falar aqui da Líbia, vamos falar de outros países que a NATO e os países ocidentais buscaram essa instabilidade. Então, o êxodo e o consequente número massivo de refugiados é naturalmente consequência desse tipo de operação de instabilidade e de guerra que tem sido marcante nos últimos anos. Wellington, eu procurava saber o seguinte:
Não há aqui uma certa vitimização por parte do continente africano face a esta e outras situações? Quando falo da África, não é uma questão geral. Há países que não têm esta situação conforme temos estado a ver, mas há outros temas que geram sempre debates e parece que há uma certa tendência de vitimização. Este pode ser o caso ou nem por isso? Eu acredito que a expressão vitimização ela seja bastante ocidental, porque é muito fácil culpar o outro, né? O continente africano é um conjunto de países, né? Alguns brasileiros ainda acreditam que a África é um país e Nelson Mandela, ainda vivo, é o presidente. Mas é uma realidade extensiva para o continente americano. Não é o caso do nosso público aqui de Angola, não é? Então, cada país tem a sua especificidade. O colega no estúdio foi muito feliz quando mencionou, inclusive, as características específicas do norte da África, não é? Que é chamado, inclusive, por muitos aqui na Europa como África Branca, como se fosse um diferencial, mas não é pela questão de ser branco ou não ser branco. A questão aí é o histórico de exploração, Afonso. As pessoas foram condicionadas ao pensamento de que a salvação está fora do seu país, a salvação está fora do seu continente. E isso passa por uma população envelhecida da Europa que precisa de uma espécie de escravização moderna através desse tipo de política de êxodo de continentes que são considerados periféricos para que se submetam aqui na Europa, por exemplo, já que eu estou na Europa, posso falar com muita propriedade, a subempregos, a subcondição de vida, a subcondição humana. E quando os problemas são tão graves que nem mesmo a população interna dos próprios países europeus, no caso, estão atendidas pelas autoridades constituídas, então o problema passa a ser essas pessoas que foram forçadas a uma mudança radical de vida, como foi muito bem detalhada no sofrimento aí pelo colega do estúdio, para que elas sejam vistas como o problema. Então, Afonso, não é uma questão aqui de vitimismo, é uma questão de falta de opção, é uma questão de sobrevivência. E o ser humano, ele tende a ser sempre um animal quando a questão é salvar a própria vida. Ele não age racionalmente, ele age pelo impulso de querer viver. Pois bem, passando para um outro tema, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vai manter um encontro com Xi Jinping. Na China há outras várias previsões, com a assinatura de acordos em diversos setores. Qual poderá vir a ser o papel de Lula da Silva com esta reaproximação com a China? E sabemos que a China tem estado a posicionar-se como mediador de conflito russo-ucraniano. Olha, falando primeiro sobre a questão da relação entre o Brasil e China, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, especialmente a partir de 2004, quando foi o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008, quando foi fundado o bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, essa parceria entre Brasil e China foi intensificada. Jair Bolsonaro, que é o antecessor de Lula, foi muito infeliz com críticas preconceituosas em relação aos chineses. Mesmo assim, ele era completamente refém dessa agenda econômica que existe e está muito fundamentada entre China e Brasil, Brasil e China. Essa chamada reaproximação do Brasil com a China, ela, na verdade, é uma valorização do que já existe. O agronegócio brasileiro, que é um dos motores da economia do Brasil, ele praticamente está todo voltado para o consumo chinês. Existem outras parcerias que estão sendo firmadas, inclusive algumas inéditas, como a questão da defesa, que você mencionou anteriormente, e também a fabricação de satélites, que já vai na 6ª geração. Isso tudo é muito importante para a transferência de know-how chinês em tecnologia para os militares brasileiros e para assuntos estratégicos do Brasil. Então, é uma parceria de Estado que ultrapassa a questão de quem esteja no poder hoje. Porque a elite brasileira, que
é dividida hoje entre a elite especulativa, que vive do capital especulativo e etc., e a elite dos commodities, né? Porque o Brasil é tão grande que importou essa guerra que está acontecendo aí entre Rússia e Estados Unidos dentro do solo ucraniano. Existe uma parte da elite brasileira que vive da especulação financeira, que está praticamente concentrada em São Paulo. E existe, na capital São Paulo, e existe aquela dos commodities, que são as pessoas, os produtores no agronegócio, especialmente, que produzem alimento e são parte de evitar uma grande crise alimentar no planeta. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Então, a China, como parceira, vê no Brasil uma grande tábua de salvação, porque tem uma população gigantesca de mais de 1,4 ou 1,5 bilhão, né, de chineses, é muita gente, e o Brasil é um motor de produção de alimentos. Então, mas eu não quero falar só sobre alimentos, eu quero falar aqui sobre infraestrutura. Nós temos que falar sobre essa questão militar, que eu lhe falei que é muito estratégico. Aí sim eu entro naquela questão que você tentou colocar da Ucrânia, que é uma briga que está acontecendo, sim, no planeta, né, com grandes potências em solo ucraniano, que não é uma briga de Ucrânia com Rússia, mas hoje é uma briga praticamente em que os países membros da NATO declararam contra a Rússia e China em especial, e o Brasil, Índia e África do Sul passam a ser disputados, e o Ocidente, em especial os países membros da NATO, tentam influenciar esses países ao abandono dos BRICS, o que não vai acontecer, porque as coisas já estão muito bem amarradas, como nós dizemos na expressão popular do Brasil. Então, Lula reforça com essa visita uma aproximação entre Brasil e China que veio para ficar, e existe um volume muito grande de dinheiro em jogo, Afonso, e isso não vai ser perdido em função deste ou daquele presidente que esteja no poder. Entretanto, os Estados Unidos da América acompanham com atenção a visita de Lula da Silva à China. Olha, os Estados Unidos da América têm todo o direito de acompanhar com atenção, como você mencionou, com pausa jornalística muito bem feita, mas o Brasil é um país soberano e a China também é um país soberano. Então, o máximo que eles podem fazer é pensar na concorrência, porque é isso que vai acontecer. De visita à Irlanda do Norte, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, fez um apelo nesta quarta-feira por um compromisso para que o país consiga sair do atual cenário de bloqueio das instituições no 25º aniversário dos acordos de paz na província britânica. Wellington Calasange. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América na Irlanda do Norte, prioriza a pacificação da Irlanda do Norte no seu discurso. É uma forma de tentar acalmar os ânimos daqueles que manifestaram-se descontentes, conforme falámos ontem? Exatamente isso. Ele tenta se utilizar da influência que os Estados Unidos da América ainda conseguem realizar, né, dentro do Reino Unido como um todo, e em especial na Irlanda do Norte, e aproveita também a celebração do 25º ano, né, do acordo da Semana Santa, um acordo que, na prática, ele já não é mais tão consistente, né? Exato. Porque a situação, como falamos ontem, e eu repito aqui, porque o nosso público também é cíclico, né? É uma situação de acúmulo de problemas. O Brexit foi um desastre para a Irlanda do Norte. E isso foi muito pouco debatido antes, durante e depois. E as consequências agora são danosas, porque há problemas até mesmo de abastecimento por lá. Existe um grande problema de desempregados, especialmente entre os mais jovens, e essa instabilidade política também. A Irlanda do Norte não tem um governo eleito por quase um ano. Então, isso já revela que não há um entendimento. E existe uma corrente que faz com que duas correntes, aliás, antagônicas, que faz com que esse ambiente
faça renascer uma guerra religiosa, como falamos ontem aqui, entre católicos e protestantes. Os protestantes que estão mais ligados à manutenção da Irlanda do Norte, ao Reino Unido, e os católicos que são mais independentistas. E os católicos hoje são maioria. Então, você observa que é uma maioria que é esmagada também pelo próprio Reino Unido como um todo, porque não quer perder a Irlanda do Norte. A situação é muito complexa e a visita de Joe Biden pode até colocar panos quentes, amenizar neste momento, mas o que vai ter que resolver ali a situação é buscar alternativas à economia, porque a economia dali está um desastre, Afonso, e você sabe que quando num país que até muito pouco tempo atrás as pessoas conheceram a prosperidade e elas passam a não ter isso, a situação é bem mais complicada do que em países onde as pessoas nunca tiveram acesso. Tá? Então, é muito difícil que apenas a capacidade de influência norte-americana dentro da Irlanda do Norte possa resolver o problema. É um paliativo, mas não vai solucionar. Acredita que este problema seja parte daquela situação de saída do Reino Unido da União Europeia, com o processo Brexit? Sim, exatamente. Esse processo do Brexit foi quem mais sofreu no Reino Unido foi a Irlanda do Norte. Muitas empresas abandonaram o país e, com isso, há hoje uma quantidade, um volume de desempregados muito grande, de falências de empresas locais que viviam no satélite, né, daquelas empresas maiores que abandonaram o país por causa da perda dos incentivos fiscais. Então, Afonso, certamente o Brexit foi uma das principais razões, sim. Wellington Calasanz, telegraficamente, vamos aqui falar da Ucrânia. Os dois parlamentos, o ucraniano e da UE, União Europeia, reuniram-se para o processo de adesão da Ucrânia à UE. Nesta altura em que a Ucrânia vive a situação que nós bem conhecemos, é uma esperança que se abre por parte do país que se encontra em conflito. Não, é utopia, isso não vai acontecer. Seria uma declaração de guerra, já que o artigo 5º é muito claro que quando um país é membro e ele é atacado, todos os outros países devem agir em solidariedade e defesa daquele país atacado, desde que ele seja membro. Então, até mesmo dentro do regulamento da União Europeia, para aderir à União Europeia, eu confundi aqui com o NATO, eu peço perdão ao nosso público. Vou repetir, então, vou reformular meu pensamento. Faz favor. É utópico porque a União Europeia, ela não permite que um país que esteja em guerra, aí sim eu estou correto, ele possa aderir ao bloco. Então, nesse caso, seria uma declaração de que existe um enfrentamento da União Europeia direto aos russos, e não apenas uma solidariedade à Ucrânia. Era essa a formulação que eu deveria ter dado. Okay. Então, já que você pediu para que eu fosse telegráfico, eu digo que é apenas uma ilusão. Isso não irá acontecer, porque não é só essa questão de não estar em guerra. Existe a corrupção na Ucrânia, que é anterior a esse processo que está acontecendo atualmente e que é muito profundo, muito grave e que não permitiria que o país fosse membro da União Europeia, pelo menos nos próximos 20 anos. Muito bem. Obrigado, Wellington Calasanz. É sempre um prazer tê-lo. Eu que agradeço também ao colega Joseph dos Santos, que aprendo sempre quando ele comenta, e ao público, em especial, o meu muito obrigado pela atenção. Até a próxima.